Seja bem-vindo a mais um tutorial do WP Total. Meu nome é Dante e nessa videoaula eu vou te dar algumas dicas sobre Elementor Pro avançado. Tem muitas coisas que as pessoas talvez não utilizam dentro do Elementor Pro que poderiam estar utilizando de um jeito super fácil, mas acabam preferindo usar plugins externos para fazer as mesmas coisas. Então, vou tentar fazer algumas coisas que o Elementor Pro já faz e que talvez você esteja usando plugins externos para fazer essas mesmas funções. Então, a primeira dica que eu quero deixar com vocês é em relação ao alinhamento e o posicionamento dos objetos. Então, vou te dar um exemplo, veja comigo. Temos aqui um título, então vou arrastar aqui um título e vou arrastar aqui, no caso, deixa eu colocar aqui, por exemplo, opção 01. Você não está enxergando porque a fonte não está colorida. Pronto, coloquei branquinho, então opção 01. Tem um título aqui onde a opção está escrito aqui, opção 01. Eu vou colocar um outro componente aqui, um ícone. Pronto. O ícone, também da mesma forma, eu vou colocar uma cor aqui branca. Aí você vai conseguir visualizar ele. Né? Então temos o ícone, né, o qual tamanho a gente pode variar aqui. E aí você deve estar se perguntando, poxa, para colocar às vezes um ícone do lado do texto, você acaba fazendo algumas gambiarras do tipo criando duas colunas, né? Adicionando uma coluna e fazendo isso aqui, né? Colocando o título para cá, deixando o ícone para cá e fazendo isso aqui, né? De colocar no meio e tudo mais. E você tem um resultado de alinhamento entre ícone e título. Só que se você usa desse jeito, saiba que não é errado, mas poderia ficar melhor de outro jeito e que você pudesse colocar mais elementos um do lado do outro. O jeito de fazer isso seria o seguinte, a gente pega esse componente, joga para cá, deleta essa coluna, e a gente tem os dois, um em cima e um embaixo. O primeiro item, a gente vai clicar em cima dele, vai vir aqui em avançado, vai na opção posicionamento, na aba largura a gente vai colocar em linha alto. E a mesma coisa a gente vai fazer com o nosso amigo opção. Vamos clicar aqui, né, no título, posicionamento, largura em linha alto. E pronto, os títulos estão um do lado do outro agora, ele só ocupa a área do componente. Para eu criar um espaçamento entre eles, basta eu vir aqui na opção 1 ou no ícone, por exemplo, vou pegar no ícone. Vou clicar em avançado e aqui na margem eu vou desbloquear e na margem da direita vou colocar 20. Pronto, eu tenho um distanciamento de 20 pixels desse componente para esse, chegando assim num mesmo resultado. Isso me permite fazer o seguinte, duplicar esse componente, né, mais de uma vez se eu quiser, e a mesma coisa aqui, né? Posso duplicar mais de uma vez. Com isso, eu posso estar alterando as posições desses componentes. Assim, eu posso fazer um do lado do outro. Lembrando que, como eu coloquei o espaçamento entre a estrela, eu precisaria colocar, então, um espaçamento ou nessa estrela do meio, colocando uns 20 para a esquerda, para que ele fique longe também. Né? Aí eu poderia copiar esse estilo e colar o estilo aqui. Então, tem aí uma coisa do lado da outra. Assim a gente não tem mais que ficar criando colunas para alinhar os nossos componentes. É uma coisa muito útil que eu vejo muita gente fazendo errado aí, fazendo de outros jeitos mais complicados, né? E que poderia ser resolvido facilmente com essa opção. A segunda dica é uma coisa mais artística. Talvez você nem saiba para que serve isso, né? Dependendo da linguagem que tiver aí o seu elemento, se estiver em português ou em inglês. Às vezes você passa por ela e acaba nem se interessando em saber o que que é. E é uma coisa muito útil dentro do Elementor Pro, que é o divisor de forma. O que que é isso? Então a gente faz o seguinte, a gente tem que ter, né, para utilizar o divisor de forma, pelo menos umas duas seções ali para você ter um impacto legal. Então imaginando que a gente tem essa seção de baixo aqui. Vou clicar na cabeça da seção, vou vir aqui em estilo, divisor de forma, e vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, ó, superior, e aqui eu tenho algumas opções, ó, por exemplo, montanhas. Olha só que interessante, ele acaba fazendo uma divisão de forma aqui em montanhas. Com isso, a gente pode aumentar, diminuir essas montanhas, a largura, a altura, né? E a gente consegue girar para de lá para cá, de lá para lá. E com isso a gente customizar essas montanhas, deixando de um jeito que a gente quiser. E o interessante é que às vezes as pessoas, eu vejo alguns sites que às vezes a pessoa não consegue colocar uma cor aqui. E, poxa, tá na cara aqui já.
Eu posso colocar a mesma cor que eu coloquei em cima, colocar aqui embaixo. Então eu podia vir aqui, colocar essa cor e pronto. Eu fiz a emenda. Já vi muita gente fazendo site com uma cor chapada aqui e esquecendo de alterar essa cor aqui das montanhas para fazer essa emenda de um jeito perfeito. Então, fica mais uma dica aí para você quando você for criar esse tipo de efeito. Seja montanha, nuvens, qualquer efeito que você for querer usar nos efeitos aqui, ó, você colocar a cor baseado na cor da seção de cima, que assim você consegue essa continuidade no corte da divisão de forma. Mesma coisa na parte inferior. Se você vier na parte inferior e adicionar aqui, por exemplo, montanhas, você vai ver que ela ficou branco por padrão, porque ele está sem cor, está transparente aqui. Então, se aqui embaixo tivesse uma outra seção, vou duplicar essa aqui para não ter que fazer de novo. Dupliquei, vou arrastar para baixo. Por exemplo, agora eu tenho roxo aqui embaixo. Então, para eu fazer a continuidade roxa, eu teria que vir aqui na aba inferior e colocar o roxo novamente. Aí ele preencheria com as montanhas roxas, né? Então a gente tem agora várias opções aqui, ó, triângulo, tudo isso agora podendo ser alterado a cor sem maiores problemas, combinando o fundo de ambas as divisões. Beleza? Então essa aqui é a segunda dica que eu queria deixar para vocês. A terceira dica, que eu acho que é uma dica que, se você ainda não sabe que o Elementor faz isso, acho que você vai ficar muito louco quando você souber. É uma coisa que, assim, me deixa bem feliz porque dá muita liberdade de criação. Vamos pegar aqui um exemplo prático, então. Vou pegar aqui uma imagem qualquer, vou arrastar para aqui para dentro. E vou pegar uma imagem que eu tenho aqui, ó, sei lá, esse prato aqui. Tudo bem, tem aqui esse prato. Vou pegar outra foto, vou duplicar essa aqui e vou pegar uma outra foto aqui, por exemplo, esse bolo. Vamos imaginar que isso aqui fosse coisas distintas, várias fotos, né? Podia ter duas colunas também. Dupliquei aqui, agora eu tenho duas fotos. Imaginando então que eu clicasse nessa imagem. Opa, sem querer arrastei para lá. Vamos supor que eu clicasse nessa imagem do bolo. Viesse aqui em avançado. E posicionamento. Em posicionamento eu tenho posição absoluta e fixo. Se eu clicar em absoluto, poxa, cadê o bolo? Sumiu. Onde ele foi parar? Na realidade, o bolo ele ainda está aqui. É que a gente não está conseguindo ver ele, mas ele está aqui. O que a gente tem que fazer? Alinhar ele à esquerda, no topo, ou, olha só onde ele está lá. Olha só, a gente arrastou ele aqui, ele estava debaixo dessa imagem. Como eu tinha duas, né, se a gente arrastar isso aqui, a gente consegue deslocar ele. Só de deslocar ele um pouquinho, já acontece o que eu precisava, porque eu precisava poder ver ele para a gente poder clicar nele. Esquece esses corrimãozinhos aqui, esses sliders. Eu posso clicar nele e arrastar onde eu quiser na tela agora. Olha que interessante. Eu posso soltar ele em qualquer parte da minha tela e ele vai ficar lá. Então, olha que interessante. Eu posso clicar nesse objeto aqui, essa outra foto, voltar lá, fazer o posicionamento absoluto. Pronto, agora eu posso arrastar onde eu quiser. Então, conseguindo fazer uma colagem aqui, uma sobreposição de imagens muito mais flexível do que ficar rejeitando borda aqui no avançado, impede em margem. Desse jeito, se você tiver alguns elementos transparentes, você consegue posicionar onde você quiser dentro da tela do Elementor Pro. E aqui em cima tem mais uma dica, aproveitando que a gente está falando sobre isso. Quando eu clico no objeto, eu tenho a opção que dá largura, né, que a gente viu na primeira dica, que eu tinha em linha, largura total e personalizado. Se eu colocar personalizado, ele vai permitir aumentar a largura da imagem, né, ou seja, o tamanho dessa imagem. A foto não está aumentando mais do que isso, porque a foto é desse tamanho, ela não cresce mais do que isso. Se você tivesse uma imagem real um pouco maior, ela faria essa ampliação. Quer ver? Vamos trocar essa imagem. Estilo, né, conteúdo, aqui, vou trocar por uma foto que seja maior mesmo. Olha só. Essa foto já é bem maior. Se eu voltar aqui no posicionamento, ó, olha só que interessante, eu consigo aumentar a escala dela, porque a foto permite eu escalar porque ela é maior. E ainda consigo arrastar ela onde eu quiser na tela. Então, com isso, eu consigo criar sobreposições muito mais elegantes, né, para gerenciar aqui a minha página. Então, aqui é a mesma coisa, posso vir aqui, personalizar e diminuir o tamanho e com isso posicionar aonde eu quiser. Embaixo, lembrando que é aproveitar o embalo e já vou dar uma terceira dica aqui. Tá vendo que a foto do macarrão está em cima da foto da estrada? Se eu quiser fazer o contrário, jogar essa daqui embaixo e aquela em cima, basta eu vir aqui em avançado
né, na aba avançado aqui, tem o Z-index. Se eu colocar 1 aqui e 2 na foto de baixo, no Z-index dela, ela sobrepõe a foto do macarrão. Ou seja, quanto maior o nível do Z-index, maior a camada, mais para frente ela fica, quanto menor, mais para trás ela fica. E uma quarta dica que não poderia deixar passar, já que a gente está falando sobre posicionamento absoluto, é movimentação. Olha que interessante. Se eu vier aqui em efeitos de movimento, tem essa abinha aqui que é do Elementor Pro, efeitos de movimento. Eu tenho Scrolling Effects. Se eu clicar nessa opção e habilitar o vertical, por exemplo, para essa imagem aqui, quando eu dou o scroll, olha que interessante, a imagem, vou jogar mais para cima aqui, olha só, ela dá uma deslocada na vertical, olha que interessante, conforme eu vou mexendo aqui, você percebe que ela dá essa animação. Se eu colocar na horizontal, ele faz a mesma coisa, só que agora na horizontal e na vertical, criando um efeito. Basta eu aumentar a velocidade que você vai perceber essa entrada um pouco maior e um pouco menor. Olha que interessante. Aqui você consegue colocar de right, left, ou seja, saindo ou entrando. Você também pode fazer isso na mesma coisa na versão aqui do vertical, up ou down, ou seja, em vez de subir e descer, ele desce e sobe. E a velocidade é a mesma coisa. E aqui a gente tem o viewport, ou seja, mais para baixo, mais para cima, ou seja, quantos por cento de baixo para cima, de cima para baixo, eu preciso fazer o scroller para ele poder ativar esse efeito. Aí temos outros efeitos, tem transparência, de blur, de rotate, scale. Olha lá, transparência, eu posso deixar com um nível de fade, conforme eu estou chegando para baixo ele fica mais claro, mais escuro, ou seja, revelando a minha foto conforme eu chego no viewport, ou seja, no meu ponto de vista. Eu vou desabilitar isso, vou desabilitar isso, desabilitar isso, vamos deixar os outros aqui que a gente não usou. Blur, a mesma coisa, conforme eu dou um screw, né, ó, tá tudo embaçado, quando eu chego perto, aí ele sim, ele desembaça. Tem aqui o rotate, ele vai fazer uma rotação, ou seja, quando eu chegar perto de onde eu quero, aí ele deixa retinho, enquanto isso ele fica torto. Também tem como mexer de right para left e a velocidade dessa rotação, olha só que interessante. Dá para fazer muita coisa legal, pessoal. E o scale é para aumentar o tamanho, ou seja, ele começa grande, fica pequeno e assim vai. Com isso, pessoal, a gente tem os scrolling effects. Se a gente quiser trabalhar com mouse effects, também dá. Por exemplo, mouse track. Se eu colocar aqui opposite, olha só que interessante. Conforme eu passo o mouse em cima da imagem, ele faz ela ficar tremelique, meio um tremelique aqui dela, dá uma mexida na imagem. Então eu consigo aumentar essa velocidade, né, para ficar mais rápido. E olha só, fica mais intenso aqui esse tremelique aí, como que eu vou chamar, ó, direct, ou seja, aonde eu mexer ele vai, e opposite é o oposto, conforme eu mexo para cima ele vai para baixo, conforme mais para baixo ele vai para cima. Então, a gente tem aqui mais efeitos que podem ser aplicados em conjunto, nada impede a gente fazer um efeito aqui em conjunto, né? Talvez você não perceba muito porque fica um monte de efeito balançando, mas dependendo do objetivo você consegue trabalhar com isso de boa, beleza? Então, fica aqui as minhas dicas de Elementor Pro avançado na arte aqui, na parte de design, né, de construção dos posicionamentos, no caso, posicionamento relativo não, absoluto das imagens, e no caso do autoalinhamento, né, lado a lado, para você colocar os componentes lado a lado numa mesma coluna. Isso é muito útil para vocês fazerem esse tipo de coisa, beleza? Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos aí nas redes sociais. Fico por aqui e até a próxima.